Você sabia que Deus usa sonhos para nos ensinar lições espirituais profundas? Hoje você vai descobrir os 10 tipos de sonhos que Deus pode estar usando para falar com você e transformar sua vida. Se você já teve um sonho que parecia especial, talvez seja Deus falando diretamente ao seu coração. Imagine descobrir que um simples sonho pode ser a resposta para algo que você tem buscado em oração. Fique até o final para aprender como interpretar esses sinais e, claro, inscreva-se no canal para não perder conteúdos que fortalecem sua fé e aproximam você de Deus. Clique agora e ative o sininho. Desde os tempos bíblicos, Deus usou sonhos para guiar e alertar seu povo. Lembre-se de José, que interpretou os sonhos do faraó, ou de Daniel, que decifrou visões proféticas no exílio. Esses exemplos mostram como Deus pode falar conosco até mesmo enquanto dormimos. Além de José e Daniel, a Bíblia está repleta de momentos em que Deus usou sonhos para revelar sua vontade. Em Joel 2:28, Deus promete que nos últimos dias derramaria seu espírito, fazendo com que jovens tivessem visões e os mais velhos, sonhos. Essa promessa está viva até hoje. Os sonhos podem ter vários propósitos, como consolar, direcionar, confrontar ou até mesmo encorajar alguém a tomar decisões que impactarão o reino de Deus. Sonhos são uma das formas de Deus se conectar conosco de maneira pessoal. Eles podem trazer consolo em tempos difíceis, direção para decisões importantes ou até mesmo advertências que podem salvar vidas. Além de sonhos bíblicos, Deus também age em nossos tempos. Existem relatos contemporâneos de pessoas que tiveram sonhos reveladores, encontraram respostas para problemas e até se livraram de perigos. Os sonhos não são apenas manifestações psicológicas. Eles também podem ser um reflexo da batalha espiritual em que estamos envolvidos. Deus pode usá-los como ferramentas para nos alertar e proteger. Entender esses sonhos pode transformar sua jornada espiritual, trazendo paz, propósito e clareza em momentos de dúvida. Afinal, quem nunca acordou pensando se aquele sonho significava algo maior? Sonhos de alerta são um dos métodos mais comuns de Deus para nos proteger ou nos chamar a atenção. Eles servem como um aviso de perigos iminentes, decisões erradas ou até mesmo situações espirituais que precisam ser corrigidas. Deus muitas vezes nos envia sonhos para nos alertar sobre algo que pode estar errado em nossas vidas ou em nossas decisões. Assim como ele avisou os magos para não voltarem a Herodes, Mateus 2:12, ele pode estar sinalizando perigos para você também. Você já teve um sonho que parecia um aviso de Deus para proteger você ou sua família? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sonhos de alerta podem funcionar como um radar espiritual. Muitas vezes, eles não apenas apontam perigos, mas também revelam áreas negligenciadas de nossa vida espiritual, como falta de oração, jejum ou intimidade com Deus. Em Mateus 2:13, um anjo aparece a José em sonho, avisando-o para fugir para o Egito com Maria e o menino Jesus. Esse aviso protegeu Jesus da ordem de Herodes de matar todos os meninos com menos de 2 anos. Muitas pessoas relatam sonhos que as impediram de fazer algo errado, como embarcar em um avião que depois sofreu um acidente ou evitar uma negociação desonesta. Esses sonhos nos lembram de que Deus está sempre vigilante sobre nós. Sonhos coletivos. Há casos em que um grupo de pessoas compartilha sonhos semelhantes, apontando para um alerta que Deus está dando a uma comunidade ou nação inteira. Alertas em sonhos nem sempre vêm em forma de perigo direto. Às vezes podem ser simples símbolos de algo desajustado, como um relógio parado, falta de ação, ou um rio seco, falta de fluxo espiritual. Quando você tiver um sonho que causa inquietação, ore imediatamente e busque discernimento. Pode ser Deus tentando alertá-lo sobre algo importante. Sonhos de reafirmação são usados por Deus para fortalecer nossa fé e confiança em suas promessas. Eles costumam trazer uma sensação de paz e certeza sobre algo que já foi revelado. Lembra de Gideão, que precisou de várias confirmações para sua missão? Juízes de reafirmação podem fortalecer sua fé, trazendo paz sobre promessas feitas por Deus. Alguma vez Deus falou com você em um sonho para reafirmar suas promessas ou fortalecer sua fé? Conte-nos como foi. No caso de Gideão, o sonho do soldado sobre o pão de cevada rolando e destruindo a tenda dos midianitas, os israelitas, foi um sinal de que a vitória de Deus estava garantida, mesmo que os números estivessem contra ele. Reafirmação em tempos de crise.
Esses sonhos frequentemente ocorrem em momentos de desânimo, quando precisamos de um lembrete do cuidado de Deus. Eles podem incluir a repetição de uma promessa feita anteriormente, como no caso de Abraão recebendo a promessa de descendência, Gênesis 17, 18. Sinais pessoais. Deus usa elementos específicos para reafirmar algo. Por exemplo, um símbolo ou local que tem um significado profundo para você pode aparecer no sonho. Uma mãe que estava preocupada com a saúde de seu filho teve um sonho onde Jesus lhe entregava uma criança saudável nos braços. Esse sonho renovou sua fé durante o período difícil no hospital. Pesquisas mostram que sonhos reafirmadores frequentemente ocorrem durante períodos de grande ansiedade ou dúvida, servindo como um lembrete de que Deus não se esqueceu de suas promessas. Reafirmação através de sonhos também é comum para pessoas que estão em transições de vida, como mudanças de carreira, casamento ou mudanças espirituais significativas. Quando Deus lhe dá um sonho assim, Ele está dizendo: eu estou com você. Sonhos proféticos são visões do futuro que Deus concede para revelar sua vontade ou eventos que estão por vir. Eles podem ser pessoais, como a direção para sua vida, ou coletivos, envolvendo nações ou grupos de pessoas. Os sonhos de Daniel, cheios de visões sobre o futuro, Daniel 7, 1-3, mostram como Deus revela eventos que ainda estão por vir. Quem sabe aquele sonho que você teve não seja um aviso para se preparar? Já teve um sonho que mais tarde percebeu ser uma visão do futuro? Que tal compartilhar nos comentários como ele se cumpriu? Diferença entre profecia e presságio. Nem todos os sonhos que apontam para o futuro são presságios de tragédia. Deus usa sonhos proféticos para dar esperança, como no caso de José ao interpretar o sonho do faraó e salvar milhões da fome. Gênesis 41, 36. Sonhos não decifrados. Alguns sonhos proféticos, como os de Daniel, podem não ter significado imediato, mas se tornam claros com o tempo, mostrando que nem todas as mensagens de Deus são para o momento presente. O rei Nabucodonosor teve um sonho em Daniel 2, 1-45, onde Deus revelou o curso dos reinos mundiais. Daniel, com a sabedoria de Deus, interpretou o sonho, mostrando como a soberania divina governa a história. Em 1914, antes do naufrágio do Titanic, relatos indicam que algumas pessoas sonharam com um grande navio afundando e cancelaram suas passagens. Esses sonhos serviram como avisos proféticos que salvaram vidas. Antes do tsunami de 2004 no Sudeste Asiático, moradores locais e turistas relataram sonhos de grandes ondas, destruindo vilarejos. Embora nem todos tenham conseguido entender ou agir, esses relatos apontam para a universalidade de sonhos proféticos. Sonhos proféticos sempre apontam para a soberania de Deus e sua capacidade de orquestrar a história. Estudiosos bíblicos acreditam que muitos sonhos proféticos ainda estão aguardando cumprimento, como visões apocalípticas descritas no livro de Apocalipse. Anote os detalhes de seus sonhos proféticos. Eles podem ser parte de um plano maior que Deus deseja revelar no tempo certo. Se esse conteúdo falou ao seu coração, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Não guarde isso só para você. Compartilhe com quem precisa ouvir a voz de Deus em seus sonhos. Que Deus abençoe sua jornada espiritual. Você já pediu algo em oração e teve um sonho que parecia ser a resposta? Em 1 Reis 3:5, Deus aparece a Salomão em sonho, respondendo sua oração por sabedoria. Talvez Deus esteja respondendo você também. Esses sonhos trazem respostas claras às nossas orações, mostrando que Deus nos ouve e está atento às nossas necessidades. Você já orou por algo e teve um sonho que parecia ser a resposta de Deus? Que tal contar sua experiência? A resposta em um sonho pode vir de maneira simbólica ou literal. Por exemplo, ver uma porta aberta em um sonho pode simbolizar uma nova oportunidade que Deus está prestes a dar. Sonhos de persistência. Às vezes Deus usa sonhos para nos incentivar a continuar orando, mesmo quando a resposta não é imediata. Em 1 Reis 3:5, Deus aparece a Salomão em um sonho, perguntando o que ele queria. Salomão pede sabedoria e Deus o abençoa com isso e muito mais. Ana, mãe de Samuel, possivelmente teve sonhos ou visões confirmando que sua oração por um filho seria atendida. 1 Samuel 20. Embora o texto não mencione diretamente os sonhos, sua perseverança sugere que ela teve convicções espirituais profundas. Uma mulher orava para saber se deveria aceitar um emprego em outra cidade. Ela sonhou com um sinal de trânsito verde indicando avance.
Ao aceitar o trabalho, ela encontrou grandes bênçãos. Esses sonhos costumam ser acompanhados por uma paz que excede todo entendimento, confirmando que vem de Deus. Pesquisas indicam que, quando as pessoas oram intensamente antes de dormir, é mais provável que tenham sonhos relacionados às suas preocupações espirituais. Confie que Deus pode usar os sonhos para responder às suas orações. Em momentos de angústia, Deus pode trazer consolo através de sonhos. Lembre-se de como ele enviou anjos para encorajar Jesus no Getsemane 3. Sonhos desse tipo servem para consolar e encorajar em tempos difíceis, lembrando-nos do amor imutável de Deus. Alguma vez você teve um sonho que trouxe paz, consolo ou sentiu o amor de Deus de forma especial? Compartilhe como isso impactou sua vida. Visões de céu. Muitas pessoas relatam sonhos em que veem céus abertos ou paisagens celestiais, uma forma de Deus mostrar seu amor eterno e o destino glorioso que espera seus filhos. Sonhos pós-trauma. Em tempos de perda ou trauma, sonhos podem ser usados por Deus para trazer conforto sobrenatural, como visões de entes queridos com mensagens de paz. O profeta Elias, após fugir para o deserto e pedir a morte, foi visitado por um anjo que lhe deu alimento e descanso, e no rei descanso. Esse sonho revitalizou Elias para continuar sua jornada. Muitas pessoas relatam sonhar com Jesus abraçando-as ou sussurrando palavras de encorajamento em momentos de grande desespero. Sonhos de amor e cuidado são frequentemente experiências transformadoras que deixam o sonhador com uma sensação profunda de paz. Nunca subestime o poder de um sonho para restaurar sua alma. Deus usou um sonho para chamar Paulo à missão na Macedônia, Atos 16:9. Talvez ele esteja usando sonhos para revelar seu propósito ou sua próxima missão. Esses sonhos desafiam o sonhador a assumir um papel específico no plano de Deus, seja uma vocação ministerial, uma missão ou uma mudança de vida. Deus já revelou uma missão ou propósito em sua vida através de um sonho? Nos conte como isso mudou o rumo da sua história. Chamados específicos. Esses sonhos não apenas revelam uma missão geral, mas também incluem instruções detalhadas como local, tempo e pessoas envolvidas. Sonhos de preparação. Muitas vezes, Deus usa esses sonhos para preparar o coração do sonhador antes de grandes mudanças ou desafios. Paulo, em Atos 16:9, teve um sonho onde um homem da Macedônia pedia ajuda. Esse sonho o levou a pregar na Europa, mudando a história do cristianismo. Billy Graham compartilhou que sentiu o chamado para pregar após ter um sonho intenso sobre multidões perdidas sem Deus. O missionário Hudson Taylor relatou um sonho que o levou à China, onde fundou uma das maiores missões cristãs da história. Esses sonhos muitas vezes vêm com uma sensação de urgência divina. Esteja disposto a dizer sim quando Deus revelar um chamado em seus sonhos. Deus frequentemente usa sonhos para chamar pessoas comuns para missões extraordinárias, mostrando que ele capacita aqueles que escolhe. Abimeleque foi avisado em sonho para não tocar em Sara, esposa de Abraão, protegendo-o de um grande erro. Gênesis 23:7. Deus usa esses sonhos para confrontar atitudes, comportamentos ou pecados que precisam ser corrigidos. Você já teve um sonho que o confrontou sobre algo em sua vida que precisava ser mudado? Que tal dividir essa experiência conosco? Espelhos espirituais. Esses sonhos são como um espelho, mostrando falhas ou pecados que precisamos corrigir. Eles muitas vezes incluem emoções fortes, como vergonha ou arrependimento. Impacto imediato. Sonhos de confronto frequentemente levam o sonhador a uma mudança rápida, como confissão ou reconciliação. Deus usa esses sonhos para confrontar atitudes, comportamentos ou pecados que precisam ser corrigidos. Sonhos de confronto muitas vezes deixam uma forte impressão, levando o sonhador ao arrependimento imediato. Aceite esses sonhos como um ato de amor e disciplina de Deus. Sonhos de batalha espiritual frequentemente revelam conflitos invisíveis no reino espiritual. Eles servem para despertar o sonhador à oração e à preparação espiritual. Sonhos podem revelar lutas espirituais, como em Efésios 6:12. Eles são lembretes para reforçar nossa vida de oração e se revestir da armadura de Deus. Alguma vez você sonhou com uma batalha espiritual e percebeu que era um chamado para orar e interceder? Compartilhe sua história nos comentários. Em Daniel 10:12-14, Daniel teve visões que revelavam um conflito espiritual envolvendo o príncipe do reino da Pérsia e o arcanjo Miguel. Essa batalha espiritual estava diretamente conectada às suas orações e jejuns.
Os sonhos de batalha espiritual revelam conflitos invisíveis que ocorrem no reino espiritual e que podem afetar nossa vida. Esses sonhos geralmente mostram lutas entre forças de luz e escuridão, alertando para a necessidade de intensificar nossa vida de oração e vigilância. No livro de Jó, ainda que os sonhos específicos não sejam descritos, ele menciona que Deus fala com as pessoas durante a noite, repreendendo-as e desviando-as de caminhos perigosos. Jó 33, 14, 18. Esses momentos podem ser entendidos como alertas de batalhas espirituais travadas no invisível. Um missionário contou que, antes de uma viagem a uma região remota, teve um sonho onde enfrentava forças malignas. Ele orou intensamente e durante a missão enfrentou resistência espiritual, mas viu milagres acontecerem. Esses sonhos são muitas vezes acompanhados por imagens simbólicas, como armas, armaduras ou figuras escuras. Efésios 6:12 nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. O pastor compartilhou que, antes de iniciar uma série de cruzadas evangelísticas em uma região de intensa idolatria, sonhou com uma batalha entre guerreiros de luz e figuras sombrias. Ao acordar, intensificou as orações e convocou sua equipe a jejuar. Durante as cruzadas, viu muitas barreiras espirituais caírem e centenas de pessoas se converteram. Relevância espiritual. Esses sonhos mostram que, mesmo enquanto dormimos, nossa alma continua conectada ao reino espiritual. A Bíblia nos exorta a estarmos sempre prontos para combater o inimigo. Impacto prático. Esses sonhos frequentemente servem como lembretes para orar por áreas vulneráveis em nossa vida ou pela proteção de pessoas próximas. Pesquisadores espirituais notaram que sonhos com batalhas espirituais aumentam em frequência durante períodos de grande avanço ou oposição espiritual, como missões evangelísticas, grandes mudanças de vida ou crises. Se você tiver um sonho assim, receba-o como um chamado urgente para interceder e buscar mais intimidade com Deus. Sonhos de batalha espiritual são um chamado à intercessão. Use-os como motivação para se revestir da armadura de Deus e intensificar sua vida de oração. Sonhos com símbolos como água, luz ou caminhos podem ter significados profundos. José interpretou os feixes de trigo e as estrelas como algo maior em Gênesis 37, 5-9. Peça a Deus sabedoria para discernir esses símbolos. Esses sonhos utilizam imagens que possuem significados profundos nas Escrituras, como luz, água, fogo ou animais. Interpretá-los requer conhecimento bíblico e sensibilidade espiritual. Jacó, após uma longa separação e conflitos com Esaú, preparou-se para o reencontro. Embora a Bíblia não mencione diretamente um sonho, o episódio em que ele luta com Deus, Gênesis 32, 24, 30, pode ser visto como um momento de preparação espiritual para a reconciliação. Esse encontro com Deus mudou a atitude de Jacó, levando-o à paz com Esaú. Após anos de separação e conflito com Esaú, Jacó teve uma experiência sobrenatural onde lutou com Deus. Gênesis 32, 22, 32. Esse evento espiritual preparou Jacó para reconciliar-se com seu irmão no dia seguinte. Uma mulher sonhou com o pai falecido, com quem tinha um relacionamento difícil, dizendo que a perdoava. Ao acordar, sentiu uma paz profunda e conseguiu perdoá-lo em seu coração. Uma mulher que havia cortado laços com sua mãe, após anos de conflitos, sonhou com as duas sentadas juntas em uma mesa, rindo e compartilhando histórias. O sonho a motivou a fazer contato, e após meses de diálogo, o relacionamento foi restaurado. Reconciliação com o passado. Muitos sonhos envolvem pessoas que já faleceram. Embora isso não signifique comunicação direta, Deus pode usar essas imagens para trazer cura emocional e encorajamento ao sonhador. Reconciliação interna. Às vezes, esses sonhos envolvem o próprio sonhador resolvendo lutas internas, como perdoar a si mesmo por erros do passado. Fato relevante. Sonhos de reconciliação podem ser ferramentas poderosas para curar mágoas profundas e ajudar o sonhador a seguir em frente. Estudos mostram que experiências reconciliatórias em sonhos têm impacto positivo na saúde emocional. Sonhos de reconciliação são muitas vezes descritos como extremamente vívidos e deixam o sonhador com uma profunda sensação de paz e clareza. Deus deseja restaurar o que foi quebrado. Use esses sonhos como motivação para tomar a iniciativa de buscar perdão e cura em seus relacionamentos. Documente os sonhos. Mantenha um diário para registrar cada detalhe assim que acordar. Muitas vezes Deus traz clareza com o tempo. Ore sempre. Antes de dormir,
Peça a Deus proteção e sabedoria para discernir os sonhos. Evite interpretações rápidas. Nem todo sonho é uma mensagem divina. Considere o contexto e ore pedindo confirmação. Compartilhe com sabedoria. Sonhos muitas vezes carregam mensagens pessoais. Divida-os apenas com pessoas confiáveis e maduras na fé. Dicas práticas para discernir os sonhos. Ore por sabedoria. Peça clareza, como Salomão fez. Ele promete dar sabedoria àqueles que pedem com fé. Tiago 1:5. Compare com os princípios bíblicos. Deus nunca envia sonhos que contradizem sua palavra. Certifique-se de que o significado está alinhado com as Escrituras. Busque aconselhamento espiritual. Compartilhe o sonho com alguém experiente na fé, assim como o faraó buscou José para a interpretação. Gênesis 41, 14-16. Registre seus sonhos. Mantenha um diário de sonhos para registrar detalhes e orar sobre eles. Muitas vezes, a interpretação vem com o tempo.